Olá, irmãs e irmãos. A mensagem que segue é a mensagem referente ao dia 28 de junho de 2020, quarto domingo após Pentecostes. A mensagem está baseada no texto de Romanos, capítulo 7, os versículos 1 a 13. Romanos 7, 1 a 13, texto que diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para servirmos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Até aqui a leitura. Os textos daquele final de semana, os textos que foram lidos foram o Salmo 119, versículos 153 a 160, e Jeremias 28, versículos 5 a 9, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 42, juntamente com o texto da epístola que nós lemos agora, Romanos 7, 1 a 13. Em sua maioria, eles nos falam da lei de Deus. Eles nos levam a refletir sobre como a lei de Deus é boa, a vivermos no caminho que ela nos ensina, a amá-la como o tesouro mais precioso que temos. Mesmo que isso custe a paz entre os nossos relacionamentos, pois o temor e o amor a Deus são mais importantes do que tudo. Neste texto de Romanos, Paulo fala da importância da lei em nossa vida e qual o peso dela em cada ação nossa. Para falar da nossa relação com a lei, o apóstolo começa com a ilustração do matrimônio. A mulher casada ou separada é ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mesmo que na lei civil exista o divórcio, desquite e outras formalidades que legalizem a separação entre aqueles que foram casados, perante Deus, a única coisa que separa homem e mulher é a própria morte. E Paulo vai comparar nossa vida com o matrimônio. Somos casados com Deus. Porém,
se desviamos da sua lei e do seu caminho, estamos vivendo em adultério. O povo de Israel foi chamado de mulher infiel e prostituta por todas as vezes que se afastou de Deus, que esqueceu seus mandamentos e se entregou à adoração aos deuses falsos da época. Quando o marido morre, então a mulher está realmente livre para tomar outro marido. Quando um dos dois morre, aí sim estão realmente desimpedidos e livres um do outro. Assim também a nossa consciência estava ligada à lei, por causa do nosso velho homem, da natureza pecaminosa. Quando este velho homem foi morto pelo Espírito, daí a nossa consciência se tornou livre e desobrigada do velho homem e do peso da lei. Pelo pecado, estávamos ligados, como que casados, somente com a lei, que só nos aprisionava, pois ao passo que víamos que não conseguíamos cumpri-la, mas ainda ficávamos presos a ela. É como se estivéssemos numa relação de obsessão e aprisionamento, que só exigia e desgastava a nós. E isso tudo por causa do pecado, nosso pior inimigo e que está dentro de nós. O pecado se tornou um inimigo tão perverso a nós que até corrompeu a nossa visão da lei. Quando olhávamos para o que a lei nos ensinava, ainda víamos uma oportunidade para praticar as coisas abomináveis que o pecado nos levava a fazer. O apóstolo Paulo chega a falar que o seu pecado o reviveu. Essas palavras de Paulo nos mostram o que realmente acontece conosco. Achamos que estamos vivos e guardando os mandamentos, mas na verdade estamos servindo ao pecado. E por isso estamos mortos. O pecado de Paulo não reviveu, mas o apóstolo percebeu que o pecado e a culpa sempre estiveram vivos em sua vida, assim como acontece conosco. E quando percebemos isso, daí nos vem o desespero. Usando a própria lei de Deus, o pecado nos engana e nos arrasta para a morte e a condenação eterna. Assim como Adão caiu em pecado, o apóstolo Paulo caiu, desta mesma forma, nós caímos também. Porém, algo que precisa ficar claro é que a lei nos mostra o que há de errado em nós. Mas ela não é errada, pois ela é de Deus. Não é que a lei é má, mas a natureza má dentro de nós não suporta o bem que a lei exige de nós. Por isso, não gostamos da lei. Achamos ela má e pesada demais para suportarmos. A lei continuará correta e boa, mesmo se deixarmos de cumpri-la. Ela continuará boa e ainda mais agora com a vida em Cristo, pois ela nos apontará a vida correta que Deus quer para a nossa salvação, mas não para a nossa condenação. A lei é boa, correta e justa. É o pecado que é o inimigo. Ele é mau e perverso, e ele causa a morte. Este pecado está em nós. Somos pecaminosos por natureza. É algo que faz parte de nós. Não tem como fugir ou arrancarmos com as nossas próprias mãos. Por isso não conseguimos seguir e cumprir a lei de Deus perfeitamente. É como num ringue de boxe, onde o pecado dentro de nós e o espírito que habita em nós brigam em nosso coração para ver quem assumirá o controle da nossa vida. Mas Cristo veio e nos resgatou deste matrimônio que só nos fazia mal. Ele cumpriu toda a lei, para que ficássemos livres dela, livres de todas as consequências do pecado que cometíamos contra a lei. Cristo veio e com seu sangue quer transformar a nossa natureza, a fim de nos dar o perdão dos pecados, vida e salvação. Não que a nossa consciência não precise mais cumprir a lei ou se ligar a ela, mas porque agora, livre do velho homem, livre da natureza pecaminosa,
A lei não tem mais aquele peso que tinha antes sobre nós. E nós poderemos nos dedicar mais a Cristo e produzir bons frutos para esta nova vida que recebemos. O que Paulo está nos mostrando aqui é que os filhos de Deus recebem do Espírito Santo a fé, que nos liga a Cristo, e por causa desta fé, matamos o velho homem e temos um novo matrimônio, que temos com o nosso Salvador, onde o seguiremos e cumpriremos a lei simplesmente por amor, e não por cumprir regras para nossa salvação. Antes, tínhamos uma visão errada da lei, pois o pecado que morava em nosso coração fazia isso em nós. Agora, com Jesus Cristo morando ali dentro, este nosso coração fica livre para ouvir, aprender e seguir a lei de Deus. Por meio de Jesus Cristo habitando a nossa vida, podemos perceber que toda a lei de Deus se resume tão e unicamente no amor. O resumo da vida do cristão não é cobranças e obrigações, mas é o amor a Deus e ao próximo, como Jesus mesmo nos ensinou. Desta forma, Jesus Cristo nos trouxe esta nova forma de servir a Deus e ao próximo. Este servir de forma diferente, que Paulo está falando aqui, não é simplesmente nós deixarmos algumas leis e colocarmos outras no lugar, ou simplesmente mudar de senhorio ou de marido, como fala na ilustração do apóstolo. Em Cristo, nós somos chamados a servir ao nosso Deus por amor e não por obrigação. E por meio deste amor que recebemos dele, poderemos dar bons frutos. A lei, quando é aplicada corretamente e é conhecida pelas pessoas, ela nos mata, pois nos mostra o nosso pecado. E por meio dela, sabemos que não podemos nos salvar. Por meio do nosso pecado, fomos condenados à morte e ao inferno. Daí a palavra de Deus nos mostra que é preciso algo maior e diferente da lei para nos salvar. Este algo diferente e superior da lei é o Evangelho da salvação, o cumprimento da maior promessa de Deus, que era a salvação do mundo inteiro. E Jesus é este Evangelho de forma física e viva. Jesus é o cumprimento completo e perfeito de todas as promessas de Deus. Cristo nos conquistou para esta nova vida, onde o novo homem dentro de nós tem o controle de nossas ações e vida de fé. Mas o velho homem o golpeia diariamente e tem a ajuda do mundo mau e do próprio diabo com suas tentações para nos fazer afastar da santa vontade do Pai. Precisamos da força de Cristo, que venceu todos eles no seu sacrifício na cruz, para também nós vencermos estes inimigos. E Ele nos dá a sua força através da fé que o Espírito nos traz. Esta fé nos liga ao amor do Pai e ao amor pela sua lei. E também nos liga ao sacrifício de Cristo e a todos os benefícios conquistados por Ele. Isto é, vida nova e eterna, salvação, perdão dos pecados, consolo, uma nova vontade para seguir a lei, proteção contra tudo que é mal e comunhão com os irmãos. E temos nossas forças renovadas e enriquecidas no estudo da Palavra de Deus, na oração, que é a conversa íntima com nosso Senhor, no Santo Batismo e na Santa Ceia. Fomos libertos da lei, pois estamos com Cristo, vivendo em novidade de vida. Esta nova vida nos foi trazida pelo Espírito Santo, quando nos deu o dom da fé. Esta fé nos santifica, isto é, nos torna santos por meio daquilo que Cristo realizou em nossa vida. Tudo que é de Cristo é nosso. Antes, quando só tínhamos a lei, estávamos condenados. Agora estamos salvos.
pois a lei nos mostrava o pecado e o que precisávamos fazer para nos libertar deste pecado. Mas ela não nos capacitava para fazer isso. O Espírito enviado do Pai e do Filho nos capacita com o dom da fé, que nos dá a força e a vontade necessária para sairmos daquela situação horrível que tínhamos antes. Isto tudo porque Cristo cumpriu a lei em nosso favor. A frase "até que a morte nos separe", dita no dia do casamento, reflete o que é a união de marido e mulher para Deus. Somente a morte poderá separar aquilo que Deus uniu. Nenhum poder ou força humana podem interferir nesta relação. Esta imagem do casamento é muito linda para ser usada nessa nossa relação com o nosso Deus. Nós, sua igreja, através do sangue de Jesus Cristo, nos tornamos sua noiva. E este noivo, o próprio Cristo, não deixará que nada nos separe do seu amor e de tudo aquilo que ele nos ofereceu e garantiu nesta união. Jesus quer nos guardar nesta união para a nossa salvação. Vejam bem, esta relação não é prisão, nem obsessão, mas é o mais puro amor, pois quer nos proteger daqueles que podem nos iludir com as suas promessas e prazeres, e no momento mais difícil irão nos abandonar na condenação dos nossos pecados. Na comparação do apóstolo, a mulher fica livre do marido quando este morre. Na vida do cristão acontece diferente. Nós que fomos chamados para sermos a noiva de Cristo, fomos mortos junto com o noivo, Jesus Cristo. Nós morremos junto com Ele e assim também revivemos junto dele, para esta nova vida. Nós morremos para aquela vida anterior de escravidão ao pecado e à prisão à lei, e revivemos para a nova vida ao lado do nosso noivo, que nos capacita a seguir o nosso Deus em todo o bem e salvação. Assim como a relação da mulher e marido se baseia no amor e não na cobrança de coisas ou ordens de um ou de outro, querendo cada um ser superior ao outro, a nossa relação com nosso Senhor também é assim. Quando renascemos com Cristo, renascemos para esta nova aliança, que é a nossa relação com Deus hoje. Esta relação também é baseada no amor, no nosso amor para com Deus e no amor de Deus para conosco. Por isso, para nos mantermos nesta aliança, precisamos manter este amor ao nosso Deus, sermos fiéis a Ele. Mas muitas vezes somos infiéis ao nosso Senhor, quando nos desviamos da Tua palavra e buscamos amor e consolo onde não tem, ou queremos resolver tudo sozinhos. Mesmo assim, o nosso Senhor continua sendo fiel a nós, todos os dias. E Deus continua fiel e continuará fiel a nós, quando prova o seu amor, nos mandando seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Uma prova viva e constante do seu amor por nós. Ao vir neste mundo em forma humana, cumprir toda a lei e todo o plano de salvação traçado por Deus, Jesus provou quão grande é o amor de Deus por nós, capaz de sacrificar a própria vida por nós. Mas o amor de Deus é ainda maior, pois em Jesus Cristo Ele foi capaz de morrer por nós, mas também foi capaz de ressuscitar por nós. E por meio de sua ressurreição, também garantiu a nossa ressurreição e a promessa da vida eterna e do nosso lugar no reino celeste. Este amor ainda também se prova muito grande quando Jesus e o Pai nos enviam o Espírito Santo, que faz morada em nosso coração e nos dá o dom da fé. E por meio desta fé, Ele vive e fica conosco todos os dias da nossa vida. Não nos abandona como muitos amores deste mundo poderão fazer. E este amor ainda será mais uma vez provado quando este noivo, nosso Senhor Jesus, cumprir a sua promessa de voltar ao mundo
para nos buscar e nos levar para o reino. Esperemos esta promessa neste grande amor. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por sempre cuidar de nós, sempre ser companhia presente e constante na nossa vida. Te agradecemos pelo teu imenso amor que prova a nós, nos enviando teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que conquistou todos os benefícios da salvação, do perdão e da vida eterna para nós no alto da cruz. Te agradecemos por nos dar esta vida e todas as bênçãos que nós precisamos para manter esta vida. Te agradecemos por nos dar a tua palavra, a tua lei, que nos orienta e nos molda para seguirmos no caminho correto da salvação, a fim de mantermos firmes esta promessa que tu nos fizeste, promessa da vida eterna contigo no céu. Te pedimos, Senhor, que continues conosco, nos guiando no caminho correto, através da tua palavra, fortaleça a nossa fé, através da palavra e dos sacramentos, e desperte em nós uma boa vontade de ouvir e estudar a tua palavra sempre, para nos fortalecer e combatermos assim o pecado que existe dentro de nós. Esteja sempre conosco, guiando nossos passos, nossas mentes e corações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Te conhecer, levar